Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Henrique, eu sou desenvolvedor de software. E esse meu projeto técnico ele faz parte do meu trabalho prático final do curso de MBA em Engenharia e Arquitetura de Software pela FIA. E esse meu projeto eu viso falar um pouco sobre hiperautomação. Então, é um projeto de implementação de uma prova de conceito low cost e low code na área de CRM. E a pergunta que eu almejo responder com esse projeto é, primeiro, o que é hiperautomação e como eu posso aplicar em minha empresa de CRM, Customer Relationship Management. Então, um call service, por exemplo. Esse é um pequeno sumário do que eu vou estar discutindo. Então, primeiro tem uma justificativa, por que fazer esse projeto, daí eu vou apresentar os meus objetivos, depois eu vou fazer uma ligeira apresentação do que é hiperautomação, quais são os componentes principais envolvidos numa hiperautomação, depois eu vou apresentar essa situação problema do CRM, eu vou propor uma solução. Vou falar um pouco da arquitetura que foi utilizada aqui para essa solução. Depois eu vou discutir um pouco dos resultados, falar um pouco da sustentabilidade financeira e no final eu vou apresentar as minhas conclusões, com algumas referências para quem tiver curiosidade de se aprofundar um pouco mais no tema. Então, por que essa necessidade de se falar sobre a hiperautomação? Primeiro, porque existem definições muito imprecisas, ok? E essas definições imprecisas a respeito de hiperautomação, elas levam a implementações falhas. E essas implementações falhas, elas acabam por estigmatizar todo esse conceito de hiperautomação. Então, a crença é que essas automações elas não entregam o que é esperado, que elas são falhas, que elas não resolvem problemas. Então, tudo isso necessita desse esclarecimento maior sobre o que é hiperautomação e como ela tem que ser utilizada para se entregar os resultados esperados. Soma-se a isso o surgimento de novas tecnologias. Então, estamos vendo aí uma popularização muito grande das tecnologias de LLMs, de inteligência artificial e etc. Então, tudo isso adiciona um pilar a mais para as nossas automações. Então, faz-se necessário revisar um pouco sobre o que é a hiperautomação e como eu aplico numa situação real. Então, o meu objetivo é primeiro fazer esse aprofundamento mais teórico, e a partir daí criar uma prova de conceito que ela vai ser ao mesmo tempo low code e low cost, ok? Ou seja, uma solução, uma automação em que eu utilize o mínimo necessário de recursos, ok? A um custo baixo, ok? Então, esse é o meu escopo. Uma implementação que ela não necessite de um aparato técnico muito robusto e ao mesmo tempo que seja a um custo acessível. Então, o ponto é definir e mostrar que para se implementar uma hiperautomação não é necessário muito dinheiro ou tecnologias muito robustas, ok? Então, primeiro, o que é hiperautomação? Então, esse termo ele surgiu com a Gartner em 2019, mas antes ela já havia sido citada pela IEE como Intelligent Automation. Okay? Então, hiperautomação, Intelligent Automation, estamos falando da mesma coisa. E, de acordo com o Gartner, ipsis literis, uma hiperautomação é uma abordagem orientada a negócios, e aqui é um ponto crucial, a negócios, que visa identificar, avaliar e automatizar o maior número possível de processos, através do uso orquestrado de várias tecnologias e plataformas, incluindo inteligência artificial, aprendizado de máquina, arquitetura de software, a automação de processos robóticos, os chamados RPAs, e gestão de processos de negócios, ou chamados BPMs. Então, juntar-se várias tecnologias que, quando orquestradas e alinhadas, elas podem
automatizar um dado processo. Então, são todas essas tecnologias corroborando para sim entregar um processo ali end-to-end ou o máximo possível, ok? O que eu conseguir automatizar, eu devo automatizar. Então, essa é a proposta da hiperautomação. E os pilares da hiperautomação são o RPA, então Robotic Process Automation, então automação robótica de processos, que são soluções que elas visam replicar o que os analistas fazem no dia a dia. Então, ele tenta replicar o que um humano faria, ok? Seria a parte mecânica, a parte de mais a parte que eu consigo transferir para um robô, porque é basicamente apertar botões, então seria essa a parte do RPA. Porém, agora temos a inteligência artificial, que seria a parte cognitiva dessa nossa solução. Então, além de ter essa parte mecânica, agora temos uma parte um pouco mais delicada, que é a máquina tomando algumas decisões. Vamos colocar várias aspas nesse tomando decisões, ok? Daí temos também as regras de negócios, que é a nossa orientação, o nosso guidance, ok? Então, toda essa automação ela está escrita com base em regras de negócio. Então, é todo o conhecimento do mercado, o conhecimento da área, está presente nessa automação através dessas business rules. Ok? E qual é a nossa situação problema aqui? Então, nós temos um pequeno customer service, um sistema de atendimento ao cliente aí, muito pequeno e claramente sem budget para investimentos em plataformas robustas como Salesforce ou ServiceNow para fazer essa gestão de e-mails recebidos. Então, temos essa plataforma, temos essa caixa de e-mail que recebe e-mails a todo momento. E o time tem mostrado dificuldade para organizar essas informações. Ok? Isso gera um problema, que é a dificuldade para endereçar as questões mais graves. Então, como recebemos vários e vários e-mails, endereçar esses e-mails para os analistas específicos. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente ali que ele está muito enfurecido, ele tem que ser tratado de uma forma especial. Se eu tenho ali um cliente que ele simplesmente fez um agradecimento, é um outro cenário. Se eu tenho ali um cliente neutro fazendo uma pergunta, ele tem que ser repassado a um outro analista específico para esse tipo de tratamento. Então, esse volume exacerbado de e-mails que estão atingindo a inbox faz com que essas informações fiquem muito espalhadas e é difícil direcionar esse tipo de conteúdo para as pessoas específicas. E somado a isso, existe também uma preocupação que os custos desse CRM eles têm aumentado e a empresa ela pensa em diminuir um pouco esses custos através da contratação de outsourcing em outros países, por exemplo, mas como tudo é feito em português, é muito difícil dar esse passo. Então, esse é um outro problema, essa barreira linguística. Okay? E a nossa proposta de solução é um robô que ele vai pegar os e-mails dessa inbox do Gmail, okay? Ele pega esses e-mails da inbox do Gmail, ele adiciona esses e-mails a um banco de dados, que vai ser a nossa fila, por onde nós vamos organizar quem está chegando e as nossas prioridades ali dentro. Daí esse robô ele vai obter o e-mail desse banco de dados, ele vai verificar se existe e-mail a ser processado. Então, se existe algo a ser processado, ele vai entrar num loop, que ele vai traduzir o e-mail para o inglês, ele vai identificar a empresa, ele vai identificar o sentimento do cliente, ele vai criar um resumo do conteúdo, vai também criar uma proposta de solução e daí ele vai segmentar esse e-mail baseado em sentimento. Então, vai existir uma gradação de sentimentos. Então, se o cliente ele está muito enfurecido, se ele está levemente enfurecido, ou se ele está pouco enfurecido. Então, essa seria uma possível gradação. Além de um sentimento neutro, ou de um sentimento muito positivo, e os casos em que o robô não consegue identificar, que seriam os casos de ajuste manual. Ele vai fazer todo esse tratamento do e-mail
com base ali no que ele conseguir identificar ali daquele item. Após isso, ele vai criar um card num Kanban com as informações desse caso. Ele vai enviar um e-mail ao cliente com um ticket number. Aí ele vai fazer um update no banco de dados e daí ele vai ficar nesse loop até que todos os e-mails sejam devidamente endereçados. Ok? As nossas tecnologias utilizadas aqui, então, tivemos a API do Gmail. Então, como essa inbox ela está nessa conta do Gmail, simplesmente utilizamos uma API para pegar essas informações de lá. A nossa parte do RPA ela foi feita através do RoboCorp, que é um framework RPA open source com base em Robot Framework, que é uma tecnologia muito conhecida principalmente por times de teste, okay? Que ela é toda baseada em Python. Para fazer a nossa queue, a nossa fila, nós utilizamos um banco de dados SQLite, porque é muito simples, é muito leve e porque também não precisa de nenhuma instalação. Então, para esse nossa prova de conceito foi bastante acertado. Para fazer o nosso Kanban, utilizamos o Trello, ok? E para fazer a parte cognitiva, a parte de entendimento, a nossa LLM de escolha foi o BARD, ok? Então, é esse BARD que ele vai fazer toda essa parte cognitiva de entender a empresa, fazer a conversão de português para inglês, identificar os pontos ali que nós precisamos adicionar no nosso card do Trello. Então, esse é um exemplo da nossa caixa do Gmail, que vai ser monitorado. Então, podemos ver aqui que nós temos 5 e-mails, os mais variados possíveis. Então, tem aqui uma dúvida, serviço maravilhoso, reembolso não executado, inclusão de jogos, orientação e etc. Então, nosso robô ele vai monitorar essa caixa de mensagem, né, essa caixa de e-mail, e vai pegar esses dados e adicionar na nossa fila de processamento. Esse é um exemplo de como funciona a estrutura do RoboCorp. Então, aqui podemos ver, por exemplo, que ele funciona com esses tags de nomes, certo? Você cria essas keywords, e essas keywords elas são processos, que daí nós conseguimos orquestrar dentro desse framework. É muito parecida com qualquer plataforma de desenvolvimento. A única diferença é que tem essa extensão .robot no final, que é a parte do Robot Framework agindo dentro desse RPA. Todo o pano de fundo dele é em Python, então tudo aqui é tudo open source, ok? Daí temos aqui um exemplo do nosso banco de dados em SQLite, então é a nossa fila de processamento. Então estamos ali obtendo o ID do e-mail, esse ID ele é único. Esse ID ele vai servir mais à frente para fazer o nosso ticket number, então vai ser através desse número que nós vamos organizar as informações ali dentro dos nossos e-mails. Vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu mostrar o e-mail de resposta do robô. Tem o sender, quem enviou o e-mail, tem ali o título do e-mail, tem a mensagem em si. Daí temos o status do robô, se foi processado ou se não foi processado. Temos aí os comentários, então caso tenha algum erro que ocorreu durante o processamento, ele vai aparecer na nossa fila aqui através dos comentários, depois vamos poder lidar com essas exceptions, a data do e-mail e a data que foi carregado aqui no nosso banco de dados. Daí aqui temos a nossa parte do prompt, é aqui que acontece a parte da interpretação da LLM, da Large Language Model. Existe toda uma técnica para se elaborar esse prompt, é o que eles hoje estão chamando de prompt engineering, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui eu estou pedindo para a LLM quebrar em várias variáveis com o que eu preciso. Então, por exemplo, nesse ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu peço para ele gerar essas variáveis que depois eu vou retornar através de um formato JSON estruturado. Então, estou pegando algo não estruturado e estruturando para facilitar essa parte da orquestração do RPA. E eu estou pedindo ali no final para ele converter para o inglês e retornar o JSON. Então,
toda essa estrutura, tudo tem uma lógica por trás disso, não é simplesmente escrever. Então, tem a parte de ser específico, ser claro, você dar algum tempo para LLM pensar. Então, tudo isso impacta no seu resultado final quando você quer extrair o output dessas respostas. Quanto melhor o seu prompt, melhor vai ser a sua saída e menos trabalho você vai ter para fazer o parser dessa resposta final. Okay? Esse é um exemplo do nosso Trello Board. Então, temos aqui 5 possíveis cenários. Então, temos o caso em que o sentimento é neutro, então ele vai ser assignado a um tipo específico de analista. Quando ele está infeliz, você tem aí 2 dias para fazer a resposta desse customer, desse cliente. Quando é um dia, quando ele está happy. Se for em casos em que foi identificado que o customer está muito infeliz, muito insatisfeito com a situação, são casos imediatos que vão aí ter uma resposta em 6 horas, e os casos em que a automação não consegue segmentar, elas vão ser adicionadas ao manual handling. Então, o analista vai ter que analisar depois esse caso mais a fundo, porque foi um caso que a automação não conseguiu fazer. Ok? Essa aqui é a nossa parte das regras de negócio. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, que nesse if todo estruturado aqui, se for um sentimento do tipo happy, do tipo feliz, vamos ter um auto-reply, ou seja, para os casos em que a mensagem é simplesmente uma mensagem feliz, um agradecimento, algo do tipo, a automação ela pode tomar uma ação que é não abrir ticket e simplesmente responder esse caso. Okay? Então, para esses casos que o sentimento foi identificado como super positivo, eu não preciso assignar um analista para fazer isso. Eu posso ter um saving através da própria automação respondendo esses casos. Porém, para os outros casos, que são do tipo neutro, tipo unhappy, se tiver um nível de infelicidade aí de 1 a 3, ou um nível de 4 a 7, ou um nível de maior do que 7 de infelicidade, ele vai fazendo o assignment naqueles grupos mostrados ali no board do Trello. Ok? E agora vamos discutir os resultados. Então, o que a solução conseguiu? A solução ela foi capaz de abrir os cards do Trello, utilizando as APIs oficiais. Então, outro ponto. Todos os processos aqui eles foram feitos através de APIs. Okay? Os RPAs eles são bastante conhecidos por poderem simular muitos cliques e simular exatamente o que um analista poderia fazer. Então, eles vão no front-end, eles clicam e etc. Isso é muito bom, mas isso não é ideal. Por quê? Porque para a nossa solução ser realmente low cost, nós temos que pensar no futuro, na manutenção dela. Então, quando você tem uma solução que era puramente por front-end, se alguma coisa muda ali, principalmente essas soluções web, você vai ter um tempo investido depois em manutenção. Alguém vai ter que parar, remapear essa tela e etc. Quando fazemos tudo por APIs, a probabilidade de mudanças com relação a essas APIs é muito menor. Então, isso garante que a nossa solução ela é melhor do ponto de vista de manutenção, o que implica menos custo também. Okay? Então, essas APIs elas foram capazes de trabalhar orquestradas pelo RPA, e a automação ela pôde criar esses segmentos de e-mails. Então, vemos aqui, por exemplo, que um e-mail foi criado um ticket de unhappy, então o analista tem um dia para responder, e temos ali casos imediatos, 3 casos imediatos que os analistas vão ter aí 6 horas para responder esse caso. Agora, olhando dentro do card, então, o Google Bard, né, que foi essa LLM que nós utilizamos, ela foi capaz de traduzir o e-mail de português para inglês. Então, todos os cards foram abertos em inglês, o que era o esperado. Ela foi capaz de identificar qual é a empresa a que a reclamação, né, o e-mail, a empresa a que ela se refere. Ela foi capaz de criar um resumo do e-mail. Ela foi capaz de identificar o problema principal, ok? E ela foi capaz de sugerir uma possível solução. Ela sugeriu uma possível solução. Ela não agiu respondendo o e-mail automaticamente. Isso é muito importante. As LLMs elas têm essa capacidade cognitiva muito próxima da capacidade humana, ok? De escrever da forma que escrevemos, etc. Mas elas são simplesmente
cópias do que já foi feito. Então, assuntos muito delicados, como é esse caso, você jamais deve colocar uma automação para resolver esse tipo de situação. Por quê? Porque às vezes vai precisar de uma certa criatividade, um certo jogo de cintura que essas LMs não têm. Então, elas são muito boas para fazer tradução, elas são muito boas para criar resumos em texto. Por quê? Porque elas simplesmente estão emulando coisas que nós fazemos, mas elas são incapazes ainda de serem criativas a ponto de realmente substituírem um analista. Então, nós temos aqui uma recomendação que vai ajudar esse analista a procurar o melhor cenário ali para responder esse e-mail, mas elas jamais podem ser colocadas para responder diretamente, ok? A não ser que seja um caso totalmente positivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos os casos que eles são happy, né? O cliente ele precisa de alguma ajuda, algum analista vai precisar responder esse e-mail. Então, temos esse e-mail padrão que ele foi enviado ao customer. Então, esse e-mail diz respeito à mensagem de título X, enviada na data X. Muito obrigado pelo seu contato. Aqui temos, sua consulta foi recebida com sucesso e já foi encaminhada para os nossos representantes, que responderão até 6 horas. Então, o robô ele já criou um e-mail com base no tempo da regra de negócio, então ele fez essa segmentação ali por tempo e ele já respondeu aqui que em 6 horas alguém vai responder esse e-mail. E agora, interessante, temos também um ticket number. Então, se algum analista receber um reply desse e-mail, simplesmente pegar esse número e jogar ele no Trello, ele vai achar mais rapidamente qual é a empresa que se trata, qual é o assunto, qual é o principal problema, qual é a recomendação e etc. Então, conseguimos estruturar esses dados completamente desestruturados que foram recebidos através da caixa de e-mail. Isso para o e-mail que precisa de alguma ação. Porém, para os casos que não é necessário nenhuma ação, o robô ele pode tomar a decisão de responder, porque vai ser uma mensagem padrão ali, não tem nenhum problema de ter uma resposta estranha, então eu posso colocar o robô para responder e fechar esses casos automaticamente. Então, olá, esse e-mail de respeito à mensagem de título de serviço maravilhoso, na data X, muito obrigado pelo seu feedback, ficamos muito felizes com a sua mensagem, vamos continuar mantendo o nosso bom nível de serviço. A resposta padrão também, que é simplesmente uma replicação de um código aqui, não tem nada muito cognitivo, mas já é um saving, porque ao invés de colocar uma pessoa ou um analista para responder esse e-mail, a automação responde sozinha. Então, para esses casos, nós já temos aí um ganho de eficiência no nosso processo. A sustentabilidade financeira. Então, para esse meu cenário aqui, em que eu simplesmente tenho um CRM que não está preocupado com informação sigilosa, não são muitos e-mails por segundo, não tenho que fazer muitas operações em tempo real. Então, para tudo isso, eu consegui um custo basicamente zero, porque o Trello ele é gratuito, ok? Para esse meu limite, tem alguns limites que você precisa manter ali, mas foi custo zero. As APIs do Gmail também, você tem que obedecer ali algumas cotas, mas você também consegue criar um custo zero. E por enquanto a LLM do Bard também está a custo zero. Então, o único investimento nesse projeto foi em tempo, okay? Só em tempo de desenvolvimento, porque toda a plataforma em si foi feita a zero custo, ok? De novo, para esse projeto, obviamente, eu não estou tentando forçar aqui que você consegue fazer sempre uma hiperautomação a um custo zero, mas o esqueleto, a estrutura está presente aqui e o custo foi baixíssimo. Okay? Então esse projeto ele pode servir como uma referência, pode servir aí como o que ele deve ser proposto mesmo, que é uma prova de conceito, para você implementar uma hiperautomação, mas sempre tenha em mente o seu próprio cenário, os seus próprios limites, ok? Nunca mova para a produção uma solução que talvez coloque em risco o seu negócio. Okay? Então tudo tem que ser muito bem pensado, mas como prova de conceito ele funciona muito bem. Então, as conclusões. É possível criar uma solução de hiperautomação utilizando apenas tecnologias low cost e low code.
ok? Com várias aspas, depende muito do seu cenário. Para esse cenário aqui, não teve nenhum problema. Modelos LLMs podem ser utilizados com relativa precisão em cenários de entendimento de texto, reconhecimento de sentimento, tradução e resumo. Então, todas as áreas em que essas LLMs se saem muito bem, ok? É necessário considerar os cenários de escalabilidade e segurança de privacidade antes de se implementar soluções de hiperautomação. Então, de novo, para esse meu cenário aqui, eu não estou tanto tão preocupado com informações sensíveis. Então, eu posso mandar esses prompts, essas informações para a LLM e ela me devolve ali um output sem problema. Se você está lidando com informações proprietárias, com informações sigilosas, com informações sensíveis, você jamais deveria utilizar uma plataforma open source para fazer isso, ok? Então, você vai precisar de um investimento maior para ter a sua própria LLM criada com seus parâmetros, com seus limites. Então, de novo, você precisa sempre levar em consideração os seus requisitos de negócio, ok? Não é porque dá que você deve fazer alguma coisa. Então, você consegue sim fazer muita coisa interessante com essas tecnologias cognitivas que estão aparecendo aí agora, mas você tem que ter um certo cuidado ao manejá-las. E no cenário específico do CRM, a solução pode corroborar para a diminuição do tempo de resposta ao cliente. Então, com, com essa organização das informações, com essas respostas automáticas para os casos de reconhecimento, e agora nós temos essa conversão do português para o inglês. Então, essa barreira geográfica, essa barreira linguística, ela pode, de alguma forma, ser rompida. Então, você tem esse Trello board todo em inglês, então qualquer pessoa em qualquer país que tenha conhecimento da língua inglesa pode agir nesses cards. E depois a resposta, inclusive, você pode utilizar outro LLM para fazer a conversão de inglês para português. Então, isso facilita e abre portas para muitos outros desenvolvimentos. Ponto aqui, não é a tecnologia, é o processo. Então, aqui utilizamos tecnologias low code, low cost. Você poderia também utilizar tecnologias proprietárias, né? Você pode ter um alto investimento em budget para fazer essas coisas acontecerem, mas a tecnologia não vai fazer milagres. É sempre o processo. Então, se você não tem um processo bem desenhado, se você não tem um processo bem orientado, dificilmente uma automação vai entregar um valor satisfatório ali, seja uma automação simples ou seja uma hiperautomação, ok? Então, é sempre o processo, nunca é a tecnologia em si, ok? Aqui, as referências têm o ChatGPT Prompt Engineering for Developers, que ele te ensina a criar esses prompts da Deep Learning AI, curso muito bom. As APIs estão lá na Atlassian, você pode encontrar as APIs do Trello. Para fazer a parte do Gmail, eu utilizei essa biblioteca Python Simple Gmail, que facilita muito o processo de extração de informação. E para mais informações sobre a Hyperautomation, tem esse livro fenomenal de Intelligent Automation do Barkin e do Wirtz, que vale a pena dar uma lida. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Caso existam mais perguntas, eu estou disponível aí no